Vamos agora com a zona mista, diretamente da Arena Fonte Nova, após o Bahia empatar em 1-1 com a equipe do Vitória pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Passaram aqui pela zona mista o meia Jean Lucas, o meia também Eric, além do atacante Kiki Oliveira. Vamos nessa. Eric, você foi titular no jogo de hoje, colocou duas bolas no travessão. No jogo da final eu te disse que você entrou no segundo tempo e mudou o jogo. Queria que você dissesse o que faltou no dia de hoje em relação à final de sábado e como é que está essa adaptação na posição de primeiro volante sob o comando do professor Rogério Ceni. Cara, eu acho que, além das duas bolas na trave, a gente teve muitas oportunidades no dia de hoje, especialmente no primeiro tempo. E quando você não conclui, aquela máxima do futebol, quem não faz toma, acabou entrando em vigor hoje. Muito em função da nossa desatenção, em termos coletivos. Mais um contra-ataque que gerou mais um gol da equipe adversária. Eu acho que tudo isso foi cobrado, foi avisado, foi revisto no último vídeo, mas a gente acabou cometendo os mesmos erros, mais uma vez ressaltando coletivamente. E a gente teve força mental, para empatar ainda ao final do primeiro tempo. Mas no segundo tempo eu acho que a gente não conseguiu imprimir o mesmo ritmo, Aquela movimentação constante dos meio-campos que estava fazendo a diferença, superioridade pelos lados do campo, as infiltrações também. Então a gente acabou caindo de produção, mas mesmo assim manteve a superioridade no jogo. Infelizmente a gente não conseguiu concluir o gol, fica de aprendizado também. E a gente precisa melhorar esses aspectos, não dar tantos contra-ataques, ou mesmo minimizar, porque eu acho que não foram muitos, mas tentar minimizar para que não aconteçam os gols novamente. Então é colocar a cabeça no lugar, porque tem um jogo importante no próximo final de semana e a gente precisa somar pontos fora de casa. Eric, como é que fica o sentimento após dar aquele chute de 3 dedos que infelizmente pegou na trave? Como é que você ficou se sentindo após ver aquela bola não entrar na rede? E qual palavra resume esse empate de hoje? Cara, eu acho que eu tentei colocar a bola na rede ali, mas o goleiro fez uma excelente defesa. O segundo, ele contou um pouco com a sorte também, a bola desviou, tirando ele, mas bateu na trave. Acho que o sentimento que fica é um pouco de frustração, porque a gente criou para vencer o jogo, a gente impôs o nosso ritmo. Acho que tecnicamente, taticamente foi um belo jogo da nossa equipe, mas a gente acabou não conseguindo concluir em gol, Mas vida que segue, a gente precisa nos atentar aos erros, tentar não cometer novamente, porque faz a diferença lá na frente. A gente sabe como o brasileiro preza por constância, por regularidade, e hoje era uma bela oportunidade de sair daqui com os 3 pontos, com o triunfo, para que a gente continuasse ali na parte de cima da tabela, G4, quiçá também liderança, porque seríamos a única equipe com 4 jogos e 10 pontos, se eu não me engano. Então, perdemos a grande oportunidade, mas cabeça erguida para buscar pontos fora de casa na próxima rodada. Eric, boa noite. Na temporada passada, um dos grandes problemas do Bahia foram os jogos fora de casa. Nesse ano já tem uma ótica um pouco diferente, o Bahia tem jogado bem fora de casa, dentro de casa ainda não conseguiu vencer, mas tem demonstrado uma dificuldade muito grande, uma oscilação muito grande entre os tempos dos jogos. Foi assim no jogo do sábado, foi assim contra o Fluminense, entre primeiro tempo e segundo tempo. Isso é uma coisa que preocupa vocês? O próprio Rogério Ceni já falou sobre esse tema em uma coletiva, é algo que preocupa o grupo? Cara, não acho que preocupa, mas é um caso a se pensar e ter mais atenção, Porque não pode haver tempos distintos, nem sempre a gente vai conseguir sair atrás do placar e recuperar como foi na final. E aí hoje, ironicamente não, a gente treina para isso, para começar muito bem o primeiro tempo. A gente imprimiu um ritmo muito forte, mas a gente acabou não conseguindo fazer os gols. E aí a gente conseguiu ter força mental para empatar o jogo e ao voltar para o segundo tempo a gente não conseguiu imprimir o mesmo ritmo. Apesar de ter mantido o controle da partida, mas a gente já não conseguia ter a mesma profundidade, os mesmos ataques ao espaço para conseguir ferir o nosso adversário. Igual você falou, a gente precisa equilibrar esses 2 tempos para não ter essa distinção tão grande e a corrigir os erros para que a gente possa conseguir o triunfo na próxima rodada. Valeu. Vamos agora com o Jean Lucas. Jean, você como uma das lideranças desse grupo do Bahia, fazendo 3 gols agora nesses últimos clássicos, eu queria que não só você, mas trouxesse essa voz ali do vestiário com relação ao William. Ele perde o pênalti, tem as vaias ali no final da partida. Como é que vocês, em conjunto, lidam com essas situações, que o Bahia hoje sai com empate, podendo ter vencido o jogo no dia de hoje? Acho que ninguém gosta de ser vaiado. O William é o nosso artilheiro. Ano passado ele bateu as metas
de gols na carreira dele. Então é um cara muito importante para a gente. Eu acho que a gente está apoiando ele, apoia qualquer jogador que sai vaiado, porque a gente sabe da importância do nosso grupo. O nosso grupo é um time muito unido. Ali no vestiário a gente acolheu também, ele estava de cabeça erguida, porque sabemos que é um grande jogador e tem uma excelente carreira. Então a gente é seguir por mais e um apoiando o outro, que a gente vai seguir juntos. Jean, boa noite. Ainda que o recorte seja muito curto na temporada desse Brasileirão, né? O Bahia ainda não venceu em casa no ano. E na contrapartida venceu 2 partidas fora, os únicos triunfos foram fora de casa. Você acha que é uma mudança de paradigma para essa temporada, uma mudança de postura, talvez? Acho que não, cara. Acho que mudar a postura, acho que ano passado a gente fez um campeonato muito ruim fora de casa. Esse ano a gente já conseguiu 2 triunfos fora de casa, então dentro de casa a gente matar o jogo. Acho que hoje a gente no primeiro tempo tivemos muitas posições para matar o jogo. Infelizmente no segundo tempo a gente baixou um pouco, cansou um pouco, então acho que é esse detalhe que a gente tem que melhorar. Foram 3 gols em 5 dias, né? Que fizeram você ultrapassar Everton Ribeiro na artilharia dos clássicos da vida do atual elenco tricolor. São 4 gols contra o Vitória. Como é que você vê essa marca que você atingiu e também a falta do Everton Ribeiro na criação de ofensiva do Bahia? Cara, o Everton Ribeiro é o nosso craque, né? É o nosso cara que faz a diferença, mas eu acho que o Nestor fez um excelente jogo. Acho que a gente tem excelentes jogadores para suprir a ausência dos jogadores que estão fora. Para mim é muito importante estar quebrando tabus, estar alcançando esses marcos com a camisa do Bahia. Espero estar crescendo cada vez mais dentro da temporada. Obrigado, Jean. Vamos agora com o Kiko Oliveira, atacante da equipe do Bahia. Kiki, boa noite. Hoje o Bahia teve grandes oportunidades para vencer o seu rival, venceu o 3º clássico consecutivo, continuava lotada mais uma vez. O que faltou para o Bahia vencer hoje, Kiki? Bueno, como recién falaba, la verdad que faltó detalles, poder encontrar el último pase para poder que la definición sea más clara, que los jugadores de nosotros estén más en posición de definir el último pase. Kiki, o que dizer agora para a torcida, né, que ficou com aquela expectativa de poder ganhar o jogo de hoje após vencer sábado? O que você pode falar para o torcedor para que ele possa se acalmar e já projetar já o jogo do próximo domingo? Bueno, como todos queremos siempre un clásico y siendo en un clásico también cada partido que jugamos en casa vencerlo, ¿no? Siempre es lindo trabajar con los 3 puntos en el bolsillo, pero bueno, yo lo que le puedo decir a los torcedores que estén tranquilos, que nosotros estamos haciendo el trabajo bien y que le vamos a dar mucha satisfacción. O Bahia chega agora, curiosamente você não estava aqui ano passado, mas ainda não venceu em casa na Série A. Como é que está essa cobrança interna entre vocês? Já que o Bahia faz uma boa campanha até então fora de casa, mas na Fonte Nova ainda não conseguiu vencer. Como é que vocês estão se cobrando em relação a isso? No, yo creo que tenemos que trabajar más, como recién te falaba, tenemos que hacer bien el último pase, crear espacio para que nuestros delanteros o al quien le toque estar ahí estén en mejor posición para poder dar el último pase, para poder definirlo. Yo creo que con trabajo y constancia yo creo que vamos a lograr el objetivo. E aí, curtiu o conteúdo? Então lasca aquele likezinho maroto para poder fortalecer nosso trabalho. E é claro, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no Sou Mais Bahia. Sou Douglas Santana, fico por aqui, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou mais do Nordeste e você, tamo junto.